Boa tarde a todos. Queríamos dar uma boa tarde a todos aqueles que nos assistem do outro lado. Agradecemos por estarem connosco, aqueles que já têm acompanhado as nossas Tea Talks, e também damos as boas-vindas àqueles que se juntam a nós. É a nossa quinta sessão, chegamos à nossa quinta sessão de Tea Talks, webinars. E voltamos a ter connosco o Ricardo Miranda, que vai ser o nosso palestrante, especialista em segurança da informação, e vai voltar a palestrar sobre o tema, agora numa vertente diferente. Nós hoje vamos falar, o título da nossa apresentação, do nosso webinar é Segurança by Design, uma redução de custos, acredito que esse é o título. E estamos muito... É um prazer voltarmos a apresentar mais um webinar com o Ricardo. O nosso primeiro webinar teve muito boas reações e agradecemos a todos aqueles que nos deram as suas sugestões. E também queríamos lembrar, antes de começar, que no final da nossa apresentação teremos um momento de perguntas e respostas, em que todos poderão ter a oportunidade de colocarem as vossas questões ao Ricardo e ele estará aqui para responder. Queríamos lembrar também que estamos a chegar ao final da nossa iniciativa de outubro, que em que o plano era nós termos 2 webinars por semana. No mês de novembro vamos continuar a ter webinars, mas com uma frequência diferente, e por isso pedimos a todos os que nos assistem para terem atenção às nossas redes sociais, porque é a partir daí onde nós fazemos a promoção das nossas atividades, dos nossos webinars, e estamos sempre à espera dos vossos comentários, das vossas reações, das vossas partilhas, e agradecemos a todos aqueles que nos veem e que têm participado ativamente nas nossas redes sociais. Vamos ver se o Ricardo... Ricardo? Escuta? Ok. Pronto, e agora vamos passar a palavra ao Ricardo, que ele vai começar a fazer a sua apresentação e voltamos daqui a pouco quando ele terminar para as perguntas e respostas. Lembrando que para fazer as perguntas e respostas tem aqui em baixo da vossa janela a opção de bate-papo ou chat, depende da língua, e o QIA ou Q&A, que vai abrir uma janelinha onde vocês podem também colocar as perguntas e respostas e eu irei passar para o Ricardo para ele então responder. Espero que continuem connosco e boa apresentação. Bom dia a todos, boa tarde para quem não está no fuso do Brasil, aqui ainda são 10 horas, então todo mundo consegue me enxergar aí, imagino. Bom, esse nosso tópico hoje é um pouquinho diferente do outro, ele é um tópico um pouco mais teórico, né? Não é tão mão na massa quanto o outro, mas é um tópico bastante importante, porque, no meu entendimento, ele fundamenta tudo que a gente falou da outra vez, todos os problemas que a gente apresentou. Se a gente utilizar a lógica que eu vou apresentar hoje, a gente minimiza muito os problemas, né? Eu vou partilhar minha tela, tá? E a gente vai começar. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Bem-vindos a todos. Hoje a gente vai falar de segurança by design. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é segurança by design, como é que a gente entende as coisas de forma tradicional, como é que a gente faz o entendimento mais integrado da segurança e como isso beneficia a gente. E aí um breve resumo na conclusão. Segurança by design nada mais é do que eu falar segurança no projeto, segurança no planeamento, ou segurança nas definições. Eu
começar a pensar na minha segurança no momento que eu começo a fazer um projeto. No momento que eu começo a tomar definições. By Design em inglês é um nome mais bonitinho, né? Chama mais atenção, mas a gente também poderia dizer segurança no projeto, segurança no planejamento, ou mesmo segurança nas definições. Hoje em dia, eu peguei aqui um exemplo do OASP Top 10. O OASP é um projeto aberto que mapeia aí todo ano aí os 10 ataques mais conhecidos na internet, nas aplicações web. Eu estou citando alguns deles para a gente ver como segurança, fazer a incorporação da segurança por design vai nos ajudar a evitar que eles aconteçam. Mas ele só vai resolver os problemas de ataque em aplicação web? Não, ele vai resolver problemas de aplicação de ataques em qualquer lugar. Eu só usei como exemplo o web, mas, por exemplo, se eu consigo fazer um projeto de um aplicativo que não vai rodar na web, bem feito, e já pensando na questão da segurança, eu evito buffer overflow, por exemplo. A gente pode ser um outro tema que a gente faz depois, tá? Então, os ataques mais comuns na web são injection. O que é um ataque de injection? Aí eu estou falando de um monte de coisas, tá? SQL injection, LDAP injection, nada mais é do que eu usar, por exemplo, um campo de formulário e rodar um comando SQL lá dentro e trazer um resultado de um banco de dados. Ou rodar um comando LDAP. São injeções, injection quer dizer injeção. Eu estou colocando um comando onde não deveria haver um comando. A segunda coisa mais comum é problemas de autenticação quebrada. O que é isso? Quando a gente loga numa página, a gente costuma ter para a gente passar por uma parte especializada do site, a gente precisa fazer um logon e eu tenho que fazer esse controle de quem está logado ou não. E por questões de projeto, às vezes isso é mal feito, então é muito mais fácil eu bypassar isso sem precisar estar autenticado. Então eu consigo entrar numa área protegida do site sem ser necessariamente aquele usuário. Exposição de data sensível, o próprio nome já diz, é eu colocar algum dado, deixar minha aplicação retornar alguns dados que ele não precisaria estar, por exemplo, uma mensagem de erro, hoje em dia com privacidade de dados, mais informações do que eu deveria do usuário. Um exemplo clássico, eu faço uma aplicação que tem um catálogo de pessoas, aí eu consigo listar todas as pessoas com todos os dados pessoais dela. O XML External Entity é muito parecido com Injection, mas é um Injection feito em APIs, mas a coisa é a mesma, é o mesmo esquema. O Broken Access Control é muito parecido com Broken Authentication, só que aí eu consigo bypassar o controle sem mesmo precisar colocar senha ou autenticação. Tá? Aqui está o link do OASP, quem quiser dar uma entradinha lá, ele é bem detalhado do que é e como a gente pode evitar isso. Tá? Bom, o 6 é má configuração de segurança. Então, por exemplo, eu configuro errado a minha ferramenta de segurança, o meu servidor Apache, a minha aplicação que deveria ter uma área restrita só para administrador não tem. Insegura deserialização serialização é um conceito mais complexo, talvez valha a gente até fazer um webinar só sobre isso, tá? Mas quando eu estou trabalhando com algumas aplicações, por exemplo, Java, ele tem uma maneira de encadear os comandos. E quando ele faz isso, dependendo de como isso foi feito, eu consigo inserir alguns comandos que são executados quando ele deserializa. Tá? O cross-site script, eu consegui fazer com que alguém acesse um script dentro do meu site, por exemplo, um formulário que deixa eu colocar um script lá e toda vez que alguém acessar esse formulário, eu consigo redirecionar a alguém ou pegar um cookie ou uma senha da pessoa. Outra coisa, usar componentes com vulnerabilidades. Poxa, eu estou usando aqui o Joomla. O Joomla, não sei se vocês conhecem, é um
um CMS, um programinha que ajuda a gente a publicar conteúdo na internet. E ele tem vários plugins. É muito comum a gente ter esses plugins sem atualização. E aí tem algumas vulnerabilidades que permitem que a pessoa acesse meu site ou me ataque com as vulnerabilidades. E a outra é a insuficiência de login e monitoração. Quer dizer, eu não sei bem o que eu tenho que olhar as coisas para evitar ou reagir a um ataque e eu não estou fazendo isso de maneira adequada. Eu vou voltar no slide anterior, se o computador me ajudar, e vamos olhar aqui todas essas, o item 1, o item 4, são todas coisas que a programação não foi feita de maneira a sanitizar a entrada. O broken a exposição de data e autenticação e acesso control também é um problema no projeto do site. Deserialização e também o 7 e 8 são também problemas de sanitização de entrada. O 6 também é uma questão de você não ter feito seu projeto direito, e o 9 também, e o 10 também. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque se a gente começar a aplicar o princípio da segurança por design, a gente consegue reduzir esses riscos de uma forma eficiente. Não sei se deu para perceber, todos esses riscos poderiam ser evitados se no começo do projeto eu já me preocupasse com ele. Então, por exemplo, eu estou fazendo lá uma programação e eu preciso ter um formulário para a pessoa mandar um e-mail para mim. Aí eu já cuido ali naquele formulário de fazer a sanitização do input e evitar um SQL injection, por exemplo, naquele formulário. No entendimento tradicional, a gente acaba tendo assim, o pessoal que está fazendo o projeto num castelo, por exemplo, vermelho, e o pessoal da segurança no castelo azul, ou o contrário, tanto faz, depende da cor que vocês gostarem. E eles não se falam, na realidade eles acabam meio se brigando um com o outro. O pessoal do projeto não quer muito falar com o pessoal de segurança porque acha que vai ter uma demanda maior e vai atrasar o projeto, vai ter que programar mais coisa. E o pessoal da segurança já fala assim, pô, esse pessoal não vai fazer o que devia fazer, vai entregar uma aplicação que vai dar um monte de problema para a gente. Essa é a abordagem tradicional. E isso a gente precisa começar a mudar. Não, mas espera aí, agora a gente tem o modelo ágil. Então, eu peguei aqui um quadro que tem o modelo tradicional de desenvolvimento e o modelo ágil de desenvolvimento. Então, vocês podem ver que as fases são bem parecidas, né? Então, você tem lá a concepção, o início, a análise, o design, a construção, o teste e o desenvolvimento. Vocês estão vendo que eles são bem parecidos. Não tem nada de segurança aí. Não tem uma caixinha segurança. Né? Por que não tem? Porque a ideia da segurança por design é que a gente comece a fazer... na concepção, eu já começo a conceber o projeto pensando na segurança que eu tenho que ter. Olha, essa minha aplicação aqui, ela vai ser para cadastrar pessoas que querem namorar. Então, para as pessoas que querem namorar, eu vou precisar usar um monte de dados pessoais dessas pessoas. Como é que eu vou proteger eles? Se eu começo a pensar isso dessa forma, quando eu estou concebendo, eu já sei assim, poxa, será que eu realmente preciso pegar todos esses dados? Em que banco de dados que eu vou guardar isso? Eu estou falando de um passo bem antes da programação. E aí eu começo a colocar isso, eu estou apontando para a tela, mas vocês não estão vendo isso, porque obviamente minha câmera está desligada, mas cada um desses quadradinhos eu vou colocando a segurança para andar junto. Porque desta forma que a gente tem aqui, a gente ainda não conseguiu mitigar o risco. Por mais ágil que a gente for, mais coisas, a gente ainda não está conseguindo mitigar o risco. Eu não estou pensando em segurança no modelo tradicional. Aí eu chego com um produto em produção lindo, bonito, maravilhoso, e o que é que eu faço depois disso? Agora que o produto está funcionando, eu começo a pensar. Eu preciso fazer uma análise de vulnerabilidade, eu preciso testar ou fazer um teste de penetração.
Ah, poxa, eu estou tendo vazamento de dados pelo meu produto, as pessoas estão tentando já usar ele e não estão querendo usar ele por causa disso, eu estou tendo prejuízo. Esse é o modelo tradicional. Eu faço tudo isso depois que o projeto está pronto, depois que o meu produto está pronto. E o que acontece? Eu tenho dificuldades de corrigir isso. Depois que está pronto, o que é que eu preciso fazer para corrigir uma vulnerabilidade? Eu preciso alterar o código. Poxa, quanto tempo a pessoa vai precisar voltar naquele projeto, pegar aquele código, se não foi ela que fez e o código está mal documentado, ela vai ter que entender todo aquele código e reescrever. Dependendo da falha, essa reescrita pode não ser uma linha só. A gente pode ter que criar um módulo todo novo. Dependendo do problema, eu preciso fazer uma alteração na arquitetura do projeto. Olha, eu escolhi usar aqui o banco de dados que não me oferece segurança. E aí eu preciso mudar essa arquitetura para usar um banco de dados que tem. Isso, qual é o impacto disso no projeto? Eu já comprei licença do banco de dados, eu já fiz a programação, já está rodando. Não dá mais para mudar. Eu posso ter que comprar, olha, já que eu não consegui fazer um código que não que seja imune a ataque de SQL, eu posso ter que comprar um produto para colocar na frente do meu site para evitar o ataque de SQL. Isso é um custo muito maior do que eu já fazer isso na hora que eu estou projetando. Dependendo do problema, às vezes é mais fácil eu retirar o produto e fazer do zero. Olha o prejuízo que a gente tem quando isso acontece. Bom, não dá para a gente fazer desse jeito, né? A gente precisa mudar a forma de pensar. Então, a nossa proposta, a minha proposta, é que a gente comece a pensar na segurança no momento dos requerimentos. Quando a pessoa vai sentar com o cliente, quando a pessoa... Eu estou falando de software como exemplo, tá? Mas isso entra em qualquer coisa. Eu vou fazer um projeto de um controle de entrada na portaria. Então, eu já vou pensar nos requerimentos de segurança para isso. Como é que eu vou colocar isso na hora do design, como eu vou fazer essa implementação, como é que eu vou fazer essa verificação. E na hora de fazer a manutenção, eu também tenho que pensar nisso. Porque eu faço todo esse planejamento e aí eu simplesmente não, na hora de fazer a manutenção, esqueço tudo e aí tudo que eu fiz vai por água abaixo. Isso é segurança por design. Bom, aqui é um desenho mais bonitinho, mostrando que a segurança por design alcança todo mundo, né? Alcança todas as fases do projeto. Se a gente passa a pensar em incorporar os conceitos de segurança no momento, desde as definições dos requisitos, a gente consegue que o projeto todo esteja seguro. Se a gente, qual é o resultado disso? Eu não tenho retrabalho, eu tenho redução de custo, eu não preciso refazer o projeto e eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer. Se eu consigo fazer tudo isso, eu não tenho uma surpresa no final do projeto que custou $1 bilhão, que eu preciso gastar mais 2 bilhões para deixar aquilo seguro. Eu tenho uma segurança efetiva, porque ela é planejada, ela é testada de maneira adequada e ela está incorporada, está no DNA do meu sistema. Eu pensei naquilo desde o começo. Então, não é uma coisa que eu coloco depois. Aqui no Brasil, a gente tem uma expressão chamada puxadinho. Que assim, eu começo a construir uma coisa e depois eu faço um apêndice, um puxadinho do lado, né? Então, a segurança não é um puxadinho. A segurança está incorporada dentro daquilo que eu estou fazendo. Tá? Se eu não preciso ter correções de contorno, não preciso ter, e eu tenho soluções se eu começo a fazer dessa forma. Quando eu não faço segurança por design, eu acabo tendo mais ou menos essa figura aí. Eu tenho um muro que está rachado e ele está consertado com curativo, com band-aid. Algumas coisas que a gente acaba tendo que fazer de segurança dá essa impressão para a gente. Eu podia ter feito esse muro de uma maneira que ele não rachasse, né? Aí eu não fiz, eu não pensei nisso, eu não fiz a segurança por design e eu acabo tendo que colocar esse band-aid. Né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Só para a gente voltar aqui nessa...
Qual é o modelo tradicional? Quando a gente está falando desse modelo waterfall, quando acaba o projeto todo, aí vem para segurança. Segurança, você pode ver se essa aplicação está boa. O pessoal levou 6 meses desenvolvendo o projeto, eu vou levar mais 3 testando a segurança. E aí, quando eu disser que tem que corrigir alguma coisa, eles vão voltar e vão ter mais 6 meses de trabalho. O Agile, ele melhora um pouquinho, porque eu olho a segurança a cada entrega. Mas a lógica também é a mesma. A cada entrega, eu vou falar, poxa, peraí, está tudo errado, a gente tem que começar do zero. Então, eu acabo tendo o mesmo problema, mas em pacotezinhos menores, né? A alternativa é realmente a gente pensar em segurança por design. Segurança por design é um conceito que incorpora um monte de outras coisas. Eu não sei quem estava aqui no último webinar que eu fiz, que a gente falou sobre o princípio do mínimo privilégio. Então, segurança by design é pensar no princípio do mínimo privilégio na hora que eu estou pensando no requerimento. É pensar no princípio da separação de tarefas quando eu estou no requerimento, depois quando eu estou no design. É pegar todos aqueles conceitos que a gente tem de segurança da informação, todas aquelas técnicas, todas aquelas coisas que a gente escuta, sabe, de cor e salteado, e aplicar desde o começo do projeto. E não deixar para fazer isso no final. É espantoso como isso muda muito o resultado que a gente tem no final do projeto. A gente muda de água para o vinho, os custos são outros, a gente sai com uma segurança, um produto que a gente pode confiar que não vai dar problema, a gente não precisa ficar aí perdendo noites, poxa, lançaram um produto novo hoje, ainda não deu tempo de testar toda a segurança dele, o que é que será, qual é o problema que eu vou ter? Né? Segurança para design é uma coisa bem simples da gente falar e muito difícil de ser aplicado. Tá? Implica numa mudança de comportamento, e mudança de comportamento é sempre bastante complexa. Né? É um tema mais ou menos rápido da gente falar e é bastante difícil. São poucas as empresas que conseguem fazer isso. Tá? Eu acho que a gente pode abrir para perguntas antes da gente finalizar, para a gente bater um papo sobre isso. Quem é que está aí que já trabalha desse jeito, já pensa dessa forma? Não sei se tem alguém envolvido em projetos, eu não sei quem é que está aqui com a gente nesse webinar. Sim, quem quiser, agora temos a nossa parte das perguntas e respostas. Quem quiser fazer perguntas ou falar um pouco da sua experiência, a nossa janela de bate-papo ou chat e QIA ou Q&A está na parte de baixo e podem usar uma das duas para fazer as suas perguntas ao Ricardo. Eu não vou dar palpite aí onde eu não for, não é muito a minha área, mas tem levantar a mão aqui? Não tem, né? Tem. Até pode levantar a mão também, não fica à vontade, a gente vai interagindo. Façam perguntas, eu não gosto quando o povo não faz pergunta, quer dizer que ou eu falei muito rápido, todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu realmente fico muito preocupado quando não fazem perguntas. Na experiência do Ricardo, o Ricardo acha que as organizações, em todas as organizações que o Ricardo já trabalhou e com quem já desenvolveu projetos, acha que a segurança é algo que é logo pensado ou 20%, por exemplo, 20% você está sendo muito boazinha. Eu acho que essa é uma preocupação que tem aparecido nos últimos anos. Na minha experiência, acho que nem 10% das empresas efetivamente pensam na segurança na hora que estão fazendo as coisas. Tá? A gente está falando aí, inclusive, de processos. Porque, às vezes, eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei. Simplesmente o pessoal, você não pode me bater, tá, Adriana? O pessoal de marketing resolvia que precisava fazer um site novo. E simplesmente ia lá e contratava uma pessoa para fazer o site.
A gente de segurança nem sabia que o site existia, só ficava sabendo depois que ele dava problema, né? Então, assim, qual é a dificuldade da segurança por design? Implica que as pessoas de várias equipes, de vários setores, conversem e alinhem seus objetivos. Essa é a dificuldade. Se a pessoa do marketing tivesse sentado comigo, olha, a gente precisa fazer aqui um site novo. Eu falo, legal, vamos sentar com a pessoa que vai desenvolver para a gente ver qual é a melhor forma de fazer isso. Outro exemplo, aqui no Brasil, o RH costuma mandar dados dos funcionários para empresas, para o governo, para algumas empresas que eles têm associações, por exemplo, para ganhar promoções em mercados, essas coisas, né? E eles simplesmente pegam uma planilha do Excel e mandam. Tá? E assim, são dados dos funcionários. As pessoas podem fazer um monte de maldades com esses dados, né? Então, o que segurança by design prega? Poxa, antes de fazer, senta aqui, pensa, esse é o melhor jeito de você fazer isso de maneira segura? Então, vamos botar uma senha nesse arquivo, já melhorou. Vamos criptografar? Você realmente precisa mandar todos esses sites? Eu vou dar um exemplo. Eu estava numa empresa, um dos princípios que a gente tem também é assim, a minimização dos dados, né? A gente trabalhar só os dados que precisa. Então, eles estavam fazendo uma promoção para ganhar um ingresso para cinema, e aí mandaram, já tinha um site pronto, e esse site tinha sido usado para uma outra campanha. Aí, para concorrer a um ingresso para cinema, a pessoa me pedia meu nome, o meu BI, o nome da minha mãe, minha data de nascimento, o nome do meu pai. E, assim, precisa tudo isso, só precisa do meu nome e do meu e-mail, né? Então, a pessoa não pensou na segurança quando ela fez isso. Ela pensou assim, poxa, eu preciso ter um monte... Esses dados aqui podem ser úteis no futuro. Mas ele não pensou que, ok, esses dados podem ser úteis no futuro, mas que problema eu vou causar com isso, né? Aqui no Brasil, eu não sei como é muito em Angola, se eu tiver o data de nascimento, o nome de uma pessoa e o nome da mãe, eu consigo acessar um monte de documentos dela, consigo me passar por ela com facilidade. Então, são coisas que, sim, é o que eu vejo de maior dificuldade nessa parte de segurança por design, é as pessoas se conversarem, as equipes interagirem, né? O pessoal aplica na metodologia ágil esse tipo de integração, mas isso dentro da equipe de desenvolvimento, isso normalmente não sai das paredes da equipe de desenvolvimento. Eu vi que não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que eu já respondi. Sim, não eu falei respondeu demais. de facto. Não respondeu, sim, de facto é verdade. Há muitas vezes eu já encontrei situações em que, e acredito que todos nós já ouvimos falar de escândalos, não é? Em que houve um problema alguém fez um assalto, roubou dados e porque aquela empresa tinha uma quantidade enorme de dados sobre as pessoas, muitas vezes que nem precisava, aquilo tudo ficou exposto a diversas pessoas, ao público e mesmo governos, documentos do governos, etc., quando não há de facto esse planeamento e esse cuidado com os dados. Já temos perguntas de algumas pessoas. Vamos começar aqui pelo Eliseu. Boa tarde, Eliseu. O Eliseu pergunta: uma vez o código de um software terminado, obedecendo à segurança by design, a cadeia de segurança não terminou. Quais são as etapas seguintes na cadeia de segurança a observar? Bom, boa pergunta. Vamos supor que a gente tenha feito esse software todo já pensado por design, etc., mas a gente precisa manter uma vigilância sobre ele, certo? Porque um software não é uma coisa estática. Então, a gente tem que manter uma gestão de vulnerabilidade sobre ele. Então, a gente tem que ficar verificando se, olha, o software está ok hoje, no dia 10, mas amanhã, no dia 22, descobre uma vulnerabilidade numa biblioteca que a pessoa usou dentro do software, né? Então, a gente tem que usar uma gestão de vulnerabilidades para fazer esse mapeamento. Tá?
a legislação, por exemplo, pode mudar. Então, há alguns anos atrás, a gente não tinha problema de privacidade de dados, não existiam leis a esse respeito. E agora tem leis, então isso não, algumas coisas que eram permitidas antes não são mais. Esse acompanhamento a gente tem que fazer. Então, a segurança para o design ajuda a gente. Primeiro, a gente já tem, vamos dizer assim, uma bola mais redonda, mais arrumada, mas também a gente já tem o planejamento do que acontece depois do produto pronto, né? A gente já pensa em todo o ciclo de vida. Não sei se você lembra que lá num dos slides que eu mostrei, tem um último quadradinho lá de manutenção, que seria esse tipo de coisa. Pergunta da Eliseu, você ficou preocupado. Temos aqui mais perguntas também. Do Eric. O Eric pergunta, boa tarde, Eric. O Eric pergunta, mas como mitigar ou diminuir custos na segurança by design em questões como data at rest e data at transit? Tá, vamos lá. Desculpa. Se você já fez o seu planejamento de software, por exemplo, com a questão do banco de dados, ok? Como é que você vai armazenar isso no seu banco de dados? Você vai criptografar já algumas coisas ou você vai pseudonimizar, dividir, por exemplo, ele em tabelas diferentes e colocar algum tipo de algoritmo para fazer esse tipo de coisa? Se eu faço isso já no banco de dados, no meu design, eu não preciso comprar uma ferramenta de criptografia de banco de dados. Eu já planeei isso de maneira adequada, certo? O dado está em trânsito, beleza. Então, eu vou dar um exemplo, não sei se as pessoas estão familiarizadas com o esquema de microserviços. Microserviços são vários aplicativos conversando entre si, trocando informações entre si. Então, normalmente, você tem um cara no meio que faz a orquestração disso, por exemplo, um Kafka, alguma coisa assim. Como essa comunicação com esse Kafka, ela está sendo de maneira segura? Eu estou encriptando dentro de um túnel SSL, por exemplo, ou não preciso, porque isso está dentro de uma VPN, dentro de uma rede que está segura? Então, se eu não pensei nisso, olha, então eu vou ter que criar aqui um monte de controles adicionais para garantir que essa comunicação seja segura. Se eu planeei isso no meu momento de colocar isso em execução, o simples fato de eu colocar um certificado digital pode resolver o meu problema. Não sei se foi isso que você perguntou. Colocar um certificado digital é muito mais barato do que eu comprar um firewall, uma solução de microsegregação para fazer isso tudo, tá? Sim. A outra opção, veja, outra coisa que acontece muito eu estou comprando uma solução aqui para atender um projeto X, que eu estou com um problema. Estou comprando uma solução de microsegmentação. Eu estou gastando, sei lá, $1 bilhão. Quando eu for fazer o meu segundo projeto, será que eu já não posso pensar em utilizar essa solução nele, em vez de inventar a roda de novo? Não sei se... Inventar a roda é uma expressão bem brasileira, eu não sei se em Angola tem algo parecido, né? Mas não precisar começar as coisas do zero. Ou seja, é apanhar já no meio do processo, não começar logo no começo. Assim, eu vou fazer um exemplo. Por exemplo, se eu quando eu não era casado ainda, eu ia encontrar com minha esposa, eu já planejava o que eu ia fazer, aonde eu ia levar, mais ou menos quanto eu podia gastar, né? Para não ter surpresas, né? Porque vai que eu não planejo, levo ela resolve ir para um restaurante que é 10 vezes mais caro do que aquilo que eu posso pagar. E vai ficar mal, né? Lavar prato no primeiro encontro. Então, a segurança by design vai nesse sentido. Ok. Temos aqui uma pergunta da Naómia. A Naómia pergunta, boa tarde, Naómia. A Naómia pergunta, eu gostaria de saber de que forma podemos aplicar a segurança de informação na fase de levantamento de requisitos de software.
Ok, excelente pergunta. Bom, primeira coisa, pensar quais são as legislações que você precisa estar aderente. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, acabou de entrar em vigência uma lei de privacidade de dados. Então, todo mundo que fazia requisito de dados antes e pedia um monte de dados pessoais, agora precisa pensar isso de uma maneira diferente. Eu preciso realmente pedir todos esses dados? Esse é um exemplo simples. Eu tenho aqui, eu vou ter uma tela de login, tá? Um usuário e senha. Esse usuário e senha, quantas vezes eu vou permitir que a pessoa erre a senha ou não? Eu vou dar um exemplo de uma aplicação de banco que eu fiz uma assessoria há pouco tempo atrás. Eles tinham uma tela de login, quando eu ia fazer uma transação do banco, ele me pedia uma nova senha, tá? Um código numérico de 6 dígitos. Não é tão difícil de adivinhar um código numérico de 6 dígitos. E aí ele simplesmente não fazia a contagem de quantas vezes a pessoa podia errar esse código. Então, algum dia essa pessoa ia adivinhar o código, porque eu só tenho 6 dígitos, não são tantas combinações assim. Então, essas coisas a gente começa a pensar no levantamento de requisitos. Eu vou precisar, olha, eu tenho aqui um software que vai dispor de documentações, vai criar um boleto. Angola não tem boleto. Vai criar uma fatura. Como é que eu vou... eu tenho que pensar já nos requisitos de segurança que eu vou precisar para que essa fatura não seja acessível para ninguém ou que ela não possa ser alterada. Essa é uma boa discussão, tá? Depois, se quiser, a gente conversa. Se quiser fazer, tiver em alguma coisa que esteja envolvendo isso, a gente troca ideia e a gente vai fazendo isso na prática. Temos aqui uma pergunta. Sim. Se você quiser aprofundar, quiser complementar alguma coisa, só falar, tá? Sim. Se a Naomi quiser dizer mais alguma coisa, fazer mais perguntas, pode também voltar a utilizar a janela do chat, do bate-papo, para completar aquilo que é a sua pergunta. Temos agora aqui uma pergunta do Walter. O Walter pergunta: muitas vezes as vulnerabilidades são herdadas da ferramenta usada na concepção de um software desenvolvido pensando em segurança. Como podemos definir um bom design de segurança para prever estes problemas externos? Eu não sei se eu percebi bem a pergunta dele, mas eu estou entendendo que está usando um framework para desenvolvimento e esse framework já tem algumas falhas. Sim. Sim. É isso que ele está perguntando. Bom, nesse caso, primeiro, são falhas, aí vai depender muito das falhas, tá? Porque o framework ele pode ter uma falha na implementação, de, por exemplo, como ele desempenha, como ele faz determinada função, tá? Ou numa biblioteca que ele utiliza. Eu vou exemplificar os dois casos. No caso da biblioteca, é a gente trocar para uma biblioteca mais segura. Se ele está construindo uma função de uma maneira insegura, por exemplo, eu tenho lá uma função de criar um formulário, e esse formulário não tem a sanitização de dados, já deve existir uma função que faça essa agregação de sanitização, ou a gente acaba tendo que criar uma do zero. E aí reaproveitar o código e aproveitar ela em todos os outros projetos que a gente for utilizar. Eu não sei se foi isso que você perguntou, tá? Sim, ele perguntou se muitas vezes são utilizadas ferramentas na concepção de softwares que já têm problemas, não é? Já têm vulnerabilidades. E como é que se pode definir um bom design? Precisava entender melhor um exemplo de uma ferramenta dessa que você está falando para eu poder te responder mais especificamente, tá? Ok. Walter, agradecíamos que se pudesse então fornecer-nos mais algumas informações, como por exemplo que ferramentas ou exemplos para que o Ricardo se calhar possa de uma forma mais completa responder à sua questão. Temos o Jesus pergunta: num projeto web, qual o banco de dados que oferece mais camadas de segurança? Não tenho como responder a sua pergunta. Isso vai depender do projeto
do levantamento de requisitos, tá? E de como aquele banco de dados foi projetado. Todos os bancos de dados têm mais ou menos as mesmas funcionalidades. Vai depender de como eu implemento ela. Então, não tem uma resposta única para isso. Depende da segurança, do design de segurança que a gente está fazendo. Tá? Eu posso montar um design de segurança que eu não preciso de nada de segurança no banco de dados. Eu posso implementar isso em outras camadas. Segurança by design tá para a gente pensar nisso. Aproveitando a pergunta dele, eu posso ter aqui uma feature de segurança em um banco de dados que custe muito caro e eu não tenho dinheiro para utilizar. Então, se eu já estou planejando a minha segurança desde o início, eu já sei que eu não vou poder fazer isso. Então, eu vou achar uma outra forma de fazer uma coisa equivalente sem precisar usar aquela ferramenta. Ok. Se o Jesus quiser completar a sua questão, deixamos a janela de perguntas e respostas aberta, mas se a pergunta foi respondida, não há necessidade. O Walter adicionou aqui mais alguns detalhes à sua pergunta. Ele deu o exemplo do Spring Security para autenticação e autorização. Tá. Eu não conheço o Spring direito, tá? Mas o Spring é um framework, tá? Você pode até me ajudar. Tá? Veja, vai cair na mesma coisa. Por exemplo, você está usando uma versão do Spring que tem todas as bibliotecas, todas as DLLs que estão atualizadas e sem vulnerabilidades. As funções dele de autenticação e de segurança que você está usando no framework, elas realmente estão implementadas de uma maneira correta? Antes da gente sair simplesmente desenvolvendo, vale a pena dar uma avaliada nisso. Eu imagino que ele tenha, por exemplo, três formas diferentes de fazer essa autenticação. Qual delas é a melhor em termos de segurança, balanceando com o custo computacional da operação? Não sei se eu respondi, tá? Porque eu não sou desenvolvedor, então não sei se eu consigo chegar num detalhe que você precisa. Mas depois se você quiser, a gente senta e bate um papo junto e a gente consegue chegar numa resposta junto. Também pode ser um tema, se calhar, para um próximo webinar, se calhar aplicado mais à parte do desenvolvimento. Bem, se alguém tiver mais questões, ficamos a aguardar mais uns minutos. Questões fáceis, tá? Questões difíceis você não pode, não. Aqui no Brasil está perto da hora do almoço, não pode fazer questão difícil perto da hora do almoço. Que a fome não deixa a gente pensar mais direito. Então... temos aqui o Eliseu. O Eliseu perguntou: ao nível do desenvolvimento, a agenda a cumprir pode ser muito rigorosa. Sabemos que o processo de segurança by design pode ser lento. Muitos desenvolvedores, por questões de tempo, negligenciam ou são negligenciados quando se trata de questões de segurança. Será que a segurança by design não ameaça o timing nos projetos, provocando assim alguma negligência na sua implementação? Essa é a visão tradicional, tá? Se eu pensar no desenvolvedor, naquela tarefa específica, é essa impressão que a gente vai ter. Mas se eu pensar no projeto todo, não. Porque a pergunta é assim, quando o projeto está pronto? Quando o desenvolvedor acabou ou quando o produto está maduro? Qual é a nossa... A proposta de segurança by design é mudar exatamente isso. Veja, o desenvolvedor ele gasta muito menos tempo arrumando a coisa na hora do desenvolvimento do que fazendo o remendo. Então, o Eliseu mencionou apenas o desenvolvedor, mas vamos pensar que eu estou trazendo a segurança desde o início do projeto. Então, eu realmente vou gastar algumas horas a mais no meu planeamento, no meu levantamento de requisitos, mas no final das contas, eu vou ter um processo mais eficiente.
Tá? Agora, essa é a nossa briga. Tá? Essa é a cultura que a gente precisa mudar. Os desenvolvedores realmente não pensam dessa forma. Os desenvolvedores, a maioria das pessoas realmente não pensa dessa forma. Fiquei muito contente da gente ter alguém que trabalha com levantamento de requisitos que começou a ver que pode ter um outro jeito de fazer o levantamento de requisitos e já trazer isso junto, né? Porque o desenvolvedor, ele não, na realidade, ele define como ele implementa. Quem define, se eu falar besteira, me corrijam, tá? Mas quem define o que vai ser feito é o pessoal que fez o levantamento de requisito e o pessoal que fez o planejamento de software, né? O desenvolvedor tem a liberdade de decidir, eu vou fazer isso usando o comando X e a rotina K, mas ele não pode fugir daquilo que foi definido. Então, se eu já defino uma implementação segura, eu já defino que, olha, em vez de eu validar aqui apenas se o nome do cara se ele está digitando um campo numérico, eu também já insiro essa linha aqui, essa regex, para validar se o cara está colocando um sinal de mais, um sinal de menos e um igual aqui para evitar um SQL, eu ganho tempo, porque ele não tem que rever esse código depois. Agora, esse realmente é o desafio, tá? Esse é o desafio que todo mundo está enfrentando, mas eu não vejo outra forma da gente conseguir ter produtos seguros e eficientes se a gente não fizer dessa forma. Bem, temos a Alice. A Alice dá os seus parabéns ao Ricardo. Disse que gostou muito do webinar e que deu para retirar algumas informações. Muitas informações, aliás. Depois temos aqui o Érico. O Érico pergunta: Ricardo, mas tem alguns princípios que podemos seguir para melhor implementação da segurança por design? Como que sistemas como BD podem acomodar ou atender situações como defesa profunda, ataques de superfície, etc. Eu não percebi a pergunta, você pode repetir? Ele pergunta, Ricardo, mas tem alguns princípios que podemos seguir para melhor implementação da segurança por design? Como, por exemplo, sistemas como BD podem acomodar ou atender situações como defesa profunda, ataques de superfície, etc. BD, banco de dados. Sim. Veja, de novo, a gente não tem uma resposta única para isso, tá? Quando eu estou pensando em segurança por design, eu não estou pensando só na segurança do banco de dados. A segurança do banco de dados é um dos fatores. Mas por uma decisão de projeto e de arquitetura de segurança, eu posso decidir não usar lá. Eu posso decidir colocar de outra forma. Eu posso colocar, tem uma letrinha bonitinha para isso, mas existem proxies de banco de dados. Eu posso implementar essa minha segurança nesse proxy de banco de dados, não no meu banco de dados. Essa é a mudança da cultura da segurança por design. O DBA não pensa mais sozinho, olha, como é que eu vou fazer a segurança no meu banco de dados? O desenvolvedor não pensa mais sozinho, como é que eu vou fazer a segurança desse formulário? O pessoal de rede não pensa mais sozinho, como é que eu vou fazer a segurança dessa rede? A gente integra tudo num projeto único e a gente se conversa. E a gente tem ferramentas e uma solução que vai me dar uma cobertura abrangente. É muito menos custoso e mais rápido do que eu fazer do jeito tradicional. Não sei se foi isso que ele quis perguntar. Talvez não seja a resposta que ele esperava, mas é a mudança do conceito de segurança por design. Tá? E agora a gente também tem uma outra coisa que o princípio é o mesmo, mas tem um nome bonitinho, com as leis de privacidade de dados, a gente tem agora privacidade por design. É exatamente a mesma coisa. Começou a pensar na privacidade do início do projeto. Então, eu não quis colocar da forma, porque achei que poderia trazer muita confusão, mas o tema do nosso webinar poderia ser segurança e privacidade por design. É o mesmo conceito, é a mesma lógica. Ok, o Érico diz que compreendeu a explicação do Ricardo à sua questão. Aguardamos mais um bocadinho. Se alguém tiver mais questões para finalizar.
Alice, depois se você quiser sentar, conversar, a gente já pode até, se deve estar em algum projeto aí específico, a gente já senta e já começa a trabalhar junto. Estamos à disposição, tá? Estou aproveitando aí para fazer propaganda aí, mas ó, já tentar mudar a lógica na prática. Ai, meu Deus. Ok, creio que já não temos mais questões. Portanto, acho que podemos então dar por encerrado o nosso webinar, a nossa quinta sessão de webinars. Queríamos muito agradecer ao nosso palestrante, o Ricardo, por ter estado aqui connosco a partilhar a sua expertise no tema e queríamos convidar a todos para estarem connosco na quinta-feira. Teremos um webinar sobre Office 365, com o Gil, suporte, um grande profissional também, que estará connosco a partilhar a sua experiência, o seu conhecimento. Queríamos lembrar também que estamos nas redes sociais, quem quiser saber mais sobre a TIS, quem quiser saber mais informações sobre os nossos webinars, atividades, nós estamos nas redes sociais, LinkedIn, Facebook e Instagram. Acho que é isso. Queria desejar a todos uma boa tarde e boa continuação, uma continuação de uma boa semana de trabalho. Deixa eu agradecer a todos, agradecer as perguntas. Estamos à disposição aí para as pessoas, empresas que quiserem começar a pensar em segurança do início. Nós estamos aqui junto para fazer essa mudança de cultura. Tá? Os contatos da TIS aí, como a Adriana falou, estão aí, eu estou à disposição no que for necessário. Eu e toda a equipe de segurança da TIS. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos os participantes que estiveram connosco, obrigada pelas vossas questões e sugestões e até quinta-feira. Até logo.